Você já parou para pensar por que as janelas dos aviões são sempre arredondadas? E mais estranho ainda, por que elas têm um buraquinho minúsculo na parte inferior? Parece detalhe de design, parece algo colocado ali só por estética, mas não é. Aquele formato arredondado e aquele pequeno furo existem por um motivo muito sério: segurança. E a história começa com um erro que a aviação aprendeu da pior forma possível. Nos primeiros aviões comerciais pressurizados, algumas janelas tinham cantos mais quadrados. O problema é que, quando um avião sobe para grandes altitudes, a pressão dentro da cabine precisa ser mantida em um nível confortável para os passageiros. Lá fora, o ar é muito mais frio e muito menos denso. Lá dentro, a cabine é pressurizada, ou seja, a fuselagem do avião fica segurando uma diferença enorme de pressão entre o lado de dentro e o lado de fora. Agora imagine essa pressão empurrando tudo o tempo inteiro. O corpo do avião expande um pouco, contrai um pouco, sobe, desce, voa, pousa. Repete isso milhares de vezes. A estrutura inteira passa por ciclos de esforço. E é aí que os cantos das janelas viram um problema. Cantos retos concentram tensão. Eles criam pontos fracos. É como quando você rasga um papel. Se já existe um pequeno corte ou uma quina, o rasgo se espalha muito mais fácil. Em um avião, uma janela quadrada pode concentrar esforço nos cantos. E com o tempo, essas tensões podem gerar trincas. Pequenas no começo, quase invisíveis. Mas em uma estrutura pressurizada, uma pequena trinca pode crescer, e crescer rápido. Foi por isso que a indústria aprendeu que janelas arredondadas distribuem melhor a tensão. Sem cantos agudos, a pressão se espalha de forma mais uniforme. A estrutura fica mais resistente. O risco de rachaduras diminui. Então a janela arredondada não é uma escolha bonita, é uma solução de engenharia. Ela existe porque o avião precisa sobreviver à pressão. Agora vamos ao buraquinho. Se você já olhou de perto uma janela de avião, talvez tenha visto um pequeno furo na parte inferior. Ele costuma ficar na camada interna da janela, aquela mais próxima de você. E muita gente acha que aquilo é defeito, mas é exatamente o contrário. Esse furo tem nome: furo de respiro, ou bleed hole. A janela do avião não é apenas uma placa de vidro. Na verdade, ela é formada por camadas. Normalmente existe uma camada externa, uma camada intermediária e uma camada interna mais próxima do passageiro. A camada externa é a que segura a maior parte da pressão. A camada interna, onde fica o furinho, ajuda na proteção e no conforto. O furo permite que a pressão entre as camadas seja equilibrada. Ele faz com que a camada do meio e a camada externa lidem corretamente com a diferença de pressão. Sem esse pequeno furo, a pressão poderia ficar presa de forma irregular entre as camadas da janela. Isso poderia causar mais esforço onde não deveria. Então aquele buraquinho ajuda a janela a trabalhar do jeito certo. Mas ele tem outra função muito prática. Ele também ajuda a reduzir o embaçamento. Quando há diferença de temperatura entre dentro e fora do avião, a umidade pode condensar. O furo ajuda a controlar a circulação de ar entre as camadas e diminui o acúmulo de vapor. Ou seja, aquele pontinho que parece insignificante ajuda tanto na pressão quanto na visibilidade. Agora pensa no quanto isso é curioso. Você está sentado a mais de 10.000 metros de altitude. Do lado de fora, a temperatura pode estar abaixo de menos 40 graus. A pressão externa é muito menor. O avião está cruzando o céu a centenas de quilômetros por hora. E perto do seu rosto, existe uma janela com um buraquinho minúsculo, ajudando a manter tudo funcionando direito. Isso mostra como a aviação é cheia de detalhes invisíveis. Cada peça precisa ter um motivo. Cada formato precisa ter uma lógica. Nada está ali por acaso. A janela arredondada distribui tensão. O furo equilibra a pressão. As camadas protegem a cabine. E tudo isso acontece enquanto você olha para as nuvens achando que é só uma janelinha comum. A verdade é que a janela de avião é uma pequena aula de física. Ela precisa lidar com pressão, temperatura, umidade, vibração e segurança estrutural. E talvez a parte mais impressionante seja que as duas coisas mais simples de notar são justamente as mais importantes: o formato arredondado e o buraquinho. Um evita que a tensão se concentre nos cantos, o outro ajuda a controlar a pressão entre as camadas. A gente costuma imaginar engenharia como algo gigantesco, motores enormes, asas imensas, turbinas barulhentas, mas às vezes a engenharia está em um detalhe quase invisível: um canto arredondado, um furo minúsculo, uma decisão pequena que impede problemas enormes. Então, da próxima vez que você entrar em um avião e sentar perto da janela, olha com atenção. Aquele vidro não está ali apenas para você ver o céu. Ele está segurando uma diferença brutal entre dois mundos: o conforto artificial dentro da cabine e o ambiente extremo lá fora. E talvez a pergunta mais curiosa não seja: por que a janela do avião tem esse formato? Mas sim, quantos detalhes ao nosso redor estão nos protegendo sem que a gente perceba?